Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de estruturas lógicas. Módulo extenso, sim, porém fundamental para que você consiga caminhar bem no estudo da lógica proposicional. Vamos seguir então nesse vídeo falando sobre número de linhas de uma tabela verdade ou também chamado número de valorações VOF de uma proposição. O entendimento do que a gente vai tratar nesse vídeo aqui vai ser muito importante para o que a gente vê na sequência do curso, quando a gente começa a trabalhar com construções de tabelas verdade. Então, foco total, se liga daí e vamos começar a brincadeira. Número de linhas de uma tabela verdade, ou, conforme eu falei, número de valorações VOF de uma proposição. Está anotado para vocês aqui que o número de linhas de uma tabela verdade vai ser dado por 2 elevado a n, onde n vai ser o número de proposições simples e distintas. Pessoal, deixa eu tentar explicar para vocês qual que é a lógica da coisa. A gente vai começar a lidar com algumas situações em que, se você tiver, de fato, compreendendo o andamento do curso, você vai perceber que a gente passou por uma etapa em que eu te apresentei as tabelas verdade. Então é como se eu tivesse te mostrado ali a tabuada, certo? As tabuadas que a gente tem lá na matemática é como se eu tivesse te apresentado aqui as tabuadas dentro da lógica proposicional. Te mostrei como que a gente trabalha com e, com ou e por aí vai. E aí a gente começou, se você for dar uma olhada nas questões aí, você vai começar a perceber que eu fui trabalhando com vocês questões, situações em que eu tinha apenas um conectivo. Beleza. Aí nós avançamos um pouquinho e a gente começou a trabalhar com proposições que tinham mais de um conectivo, que tinham parênteses, que tinham colchetes, para a gente começar a saber por onde, né, que eu tinha que iniciar os cálculos. Mas até então, o que eu quero que vocês percebam? Mesmo eu te colocando em situações em que você tinha ali mais de um conectivo, a gente de alguma forma ou tinha uma informação sobre o valor lógico das proposições simples integrantes, ou a gente tinha condição de investigar a proposição e determinar o valor lógico delas. Então até então, se você for acompanhar a lógica aqui do curso, você vai perceber que a gente está fazendo cálculo lógico, só que com situações em que eu conheço o valor lógico das proposições ou de pelo menos uma ali das proposições. Beleza. A gente vai chegar num ponto aqui agora do curso em que vocês vão começar a fazer cálculo lógico de proposições sem ter nenhum tipo de informação sobre as mesmas. Então, sem às vezes você ter o valor lógico de uma P, de uma Q, de uma R, ou mesmo sem você saber o significado da P, da Q, da R, seja lá qual for a proposição que a gente estiver utilizando. Então, numa situação em que a gente não tenha nenhum tipo de conhecimento sobre o valor lógico das proposições simples integrantes, vai ser sempre muito importante que a gente faça uma investigação completa, que a gente analise todas as possibilidades que eu tenho de valorações para essas proposições simples integrantes. E aí, nesse sentido, essa formulinha que a gente está colocando aqui, do número de linhas ou do número de valorações VOF, vai ser muito importante. Por quê? Vamos pensar comigo. Suponhamos que eu tenha apresentado para vocês uma sentença igual a essa que está aqui, olha. Se P, então Q e R, ok? E aí, é o que eu estou te falando, olha, eu vou dependendo, pedir para você descobrir para mim se essa sentença é verdadeira ou falsa, só que sem te passar nenhuma informação. Bom, só que aí, o que a gente fala desde o início do curso? Bem, não sou eu que decido o valor lógico de uma proposição. Então, numa questão como essa que está aqui, em que porventura eu tivesse que investigar o valor lógico das sentenças, se P, então Q e R, não sou eu que vou chegar e falar assim, eu quero que a P seja verdadeira, a Q verdadeira e a R falsa. Eu quero que as três sejam falsas. Não é você que escolhe. Então, é por isso que você vai ter que fazer o quê? Uma análise completa. E aí, em que consistiria uma análise completa? Em você começar a investigar o seguinte, poxa, o que pode acontecer com essas três proposições? Abraão, pode acontecer dessas três aqui serem verdadeiras. Isso aí, pode acontecer. O que mais que pode acontecer? Pode acontecer da primeira ser verdadeira, da segunda ser falsa, da terceira ser falsa. Pode acontecer da primeira ser falsa, da segunda ser verdadeira, da terceira ser verdadeira. Pode acontecer da primeira ser falsa, da segunda ser falsa, da terceira ser falsa. Isso aí. Caraca, Bruno, mas aí eu vou começar a ter que fazer vários testes, não é? Então, aqui, essa formulinha vai orientar você sobre a quantidade de testes que você vai ter que fazer. Por que a gente diz aqui que o número de valorações VOF, ou o número de linhas da tabela verdade, vai ser dado por 2 elevado a n? Vamos pensar nesse caso aqui específico. Sabe quantas combinações de valores que eu poderia ter para P, Q e R aqui nesse caso? Eu teria 8 possibilidades.
Isso porque 8 é o resultado de 2 elevado a 3. Esse 2, já já eu te explico o porquê dele, mas esse 2 eu já te antecipo que ele vai ser o quê? Ele vai ser fixo. E esse n é que vai variar. Esse n vai variar de acordo com o número de proposições simples e distintas que eu tiver. Quantas proposições que eu tinha aqui? Eu tinha 3. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 dá 8. Sabe o que significa essas 8 possibilidades? Significa que eu teria 8 maneiras de distribuir valores V ou F para as proposições P, Q e R. Aqui eu te mostrei 4, eu vou te mostrar as outras 4, tá? Só para você começar a se situar. Então a gente teve ali, olha, o VVV, o VFF, eu posso ter o FVV, FFF, vamos colocar outra aqui, olha, eu poderia ter o VFV, poderia ter o FVF, o que mais que está faltando? Olha, eu posso ter o V, deixa eu ver se eu já coloquei ela, eu posso ter o VVV, está faltando um V aqui no início, eu posso ter o VVF, tá vendo? Ó, VVF, assim como eu posso ter o FFV. Ok? Vocês vão ver que aqui eu não repeti nenhuma combinação, não é? Ou repeti. Não, tá tudo certinho. Então tá aqui, olha. Essas aqui seriam as 8 possibilidades. Aí, já deixa eu te explicar uma coisa. Caraca, Bruno, eu tô começando a ficar tenso com isso. Calma, porque para tudo aqui a gente vai dar um jeito. Igual aqui eu fui fazendo. Ih, pô, mas aí será que eu repeti alguma? Será que eu esqueci alguma? Daqui a pouquinho, vou te explicar, daqui a pouquinho, em outros vídeos aqui ao longo desse nosso módulo, eu vou te orientar como que você faz para descobrir essas combinações, sem ter que ficar correndo risco de esquecer, de repetir. Vamos devagar. Mas só para você começar a entender. Consegue perceber? Se eu não tiver nenhuma informação a respeito de P, Q e R, e se eu precisar investigar alguma coisa sobre essa sentença, eu não tenho condição de tomar partido, gente. Se eu tiver que fazer uma análise dessa proposição, eu tenho que analisar tudo o que pode acontecer. E aí esse tudo que pode acontecer aqui implicaria eu ter que analisar 8 combinações. Por que tem aquele 2 ali na base? O 2 da base tem a ver com o fato de que cada proposição lógica vai poder assumir valor o quê? Valor V ou F. Então a proposição P poderia ser V ou F. A proposição Q poderia ser o quê? V ou F. A proposição R poderia ser o quê? V ou F. Aí a justificativa tem a ver até com cálculo combinatório. Justificativa com base lá na análise combinatória. Se para a primeira proposição eu tenho 2 possibilidades, para a segunda eu tenho 2, para a terceira eu tenho 2, então o número de combinações que eu posso fazer, né, o número de valorações distintas, o número de combinações diferentes para P, Q e R, seria dada pelo produto. 2 vezes 2 vezes 2. Só que então, se eu tiver de maneira genérica N proposições, eu teria que fazer isso o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, N vezes. Por isso então que a gente deixa indicado ali que o número de valorações ou o número de linhas de uma tabela verdade vai ser dado por 2 elevado a N. Perfeito? Muito bem. Esse aqui é só um primeiro exemplo, para a gente começar a se situar. Vamos dar uma olhada em mais alguns. Esses aqui já estão aí no material de vocês. Olha só. Como a fórmula, aí dá uma olhadinha nessa estrutura que eu coloco para vocês aqui, olha. Como a fórmula, se P e Q, então não R, ou se não S, então T, é composta por 5 proposições simples e distintas. Quais são as proposições simples e distintas que eu tenho aqui? Eu tenho as proposições P, Q, R, S e T. Então, como eu tenho essas 5 proposições simples e distintas, nós dizemos que ela admite 32 valorações V ou F. E por que 32 valorações V ou F? Porque eu tenho lá 2 elevado à quinta igual a 32. De onde que vem o 2 elevado à quinta? O 2 que é fixo. E o N? O N aqui teria que ser 5 justamente porque eu tenho 5 proposições. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que acaba dando quanto? Acaba dando 32. Eu preciso que você entenda o que vai ser esse 32. Brunão, eu fiz aqui, olha. Você pediu ali para determinar o número de valorações V ou F. Eu fui no automático. Estava falando aqui, olha, o número de linhas de uma tabela verdade ou o número de valorações V ou F é dado por 2 elevado a N. Então tá aqui, eu vi que faz sentido isso. Olha, falou de valorações V ou F, eu peguei 2, elevei a 5, deu 32. Agora, eu não estou conseguindo entender nada aqui do que significa esse 32, professor. Você me desculpa aí. A questão aqui do 32 é o seguinte. Lembra que eu estou falando para vocês? A gente vai começar a investigar esse tipo de proposição que está aqui, só que sem eu ter nenhum tipo de informação. Perfeito? E aí o que vocês vão ter que ficar atentos então é que para uma sentença como essa, o que eu estou te garantindo é que você teria 32 maneiras diferentes de combinar valores V, F para essas 5 proposições que estão aqui.
Vou te mostrar algumas possibilidades. Olha, você concorda comigo? Poderia acontecer dessas 5 proposições serem verdadeiras. Isso daqui é uma combinação. Ah, mas aí poderia acontecer da primeira ser verdadeira, da segunda ser falsa, da terceira ser verdadeira, da quarta ser falsa e da quinta ser verdadeira. Tem uma terceira possibilidade, poderia ser falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ah, mas aí tem uma outra que poderia ser falso, 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 falso. Isso. O que eu estou te garantindo no primeiro momento é que você teria 32 combinações diferentes de valores para PQRST nessa situação. Já te antecipo o seguinte, Brunão, por favor, você está querendo me dizer que numa prova pode ter uma questão em que eu tenha que, porventura, investigar aqui 32 combinações? Não. Isso, honestamente, eu nunca vi numa questão de prova, perfeito? Até 8, a gente vai ver mais adiante no nosso curso, que é bem comum. Agora, passando de 8, já tem alguma coisa errada. Agora, não quer dizer que você não tenha que saber que eu teria aqui, por exemplo, essas 32 possibilidades. Eu posso não te pedir para me mostrar, posso não te pedir para investigar nada sobre essas 32 combinações, mas eu preciso que você entenda o significado desses 32 que você encontrou aqui. Eu tenho 32 formas diferentes de distribuir valores para PQRST, de forma que a gente tenha combinações aqui para essas 5 proposições simples integrantes. Beleza? Então aqui, num português bem claro, o que vai ser o N? O N, gente, quando a gente tiver com a linguagem simbólica, o N vai ser simplesmente o número de letras diferentes que eu tiver. Porque o N não indica para mim, olha, e um ponto importante, esse N indica número de proposições simples e o quê? E distintas, ok? Então, esse N que está aqui é o cara que vai variar de acordo com o número de letras que eu tiver. Se N indica proposições, a gente sabe que as proposições vão ser representadas aqui por letras, maiúsculas ou minúsculas do nosso alfabeto, mas tem que ser letras distintas. Aí eu joguei para vocês aqui um outro exemplo. Dá uma olhadinha nessa proposição que está aqui, olha. A fórmula, quando a gente trabalha com essa linguagem simbólica aqui, pessoal, a gente pode chamar essa proposição também de fórmula, tá? Então, ó, a fórmula P e QR, então não QS, é composta, cuidado, ela é composta por 4 proposições simples e distintas. Quais são as 4 proposições simples e distintas que eu tenho aqui? São P, Q, R e S. Então, o que muita gente acaba vacilando e perdendo questão de prova nesse tipo de situação? Porque, professor, eu contei lá as proposições que eu tinha. Olha, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. Aí deu ruim. Por quê? Porque aí, sem querer, você não percebeu que você contou a que e a não que. Ok? Elas têm a mesma origem simples, vamos dizer assim. Eu tenho aqui a minha proposição que, e essa negação é de uma proposição que já tinha aparecido, então você não tem por que contá-la novamente. Como elementos, como ideias básicas distintas, eu tenho 4, que seriam aqui as proposições P, Q, R e S, ok? Essa que está aqui nada mais é do que uma consequência de uma ideia que já teria aparecido na minha própria proposição. Então, o número de linhas ou o número de valorações VOF vai ter a ver com 2, esse 2 é fixo e elevado a 4. Esse 4 aparece justamente porque eu tenho as proposições P, Q, R e S. E aí 2 elevado a 4 tem que me levar então para um total de 16. Como que a gente se refere a esses 16? Guardem esses termos, olha, são 16 linhas, ou eu posso dizer que são 16 valorações V ou F. Pessoal, vocês têm que ficar atentos, porque essa formulinha que está aqui não te dá numa prova o número de valorações V, por exemplo. Porque tem algumas situações em que eu tenho que descobrir qual que é o número de valorações V, ou seja, para que combinações que aquela proposição que está ali poderia ser verdadeira. Então, se eu falar especificamente sobre o número de valorações V, quantas valorações V? Quantas valorações F? Essa fórmula não te dá esse resultado. Mais adiante aqui no curso, a gente vai compreender como que eu posso pré-descobrir, como que eu faço para descobrir o número exato de valorações V que uma sentença vai me dar, o número exato de valorações F que uma sentença vai me dar. Esse 2 elevado a N, para você usar o 2 elevado a N numa questão, num item que você tem que avaliar, ele tem que falar sobre isso, olha, sobre o número de valorações V ou F.
Ou ele pode falar também sobre o número de linhas de uma tabela verdade. Eu costumo falar, né, que uma questão de prova que peça número de linhas de uma tabela verdade, com certeza vai estar entre as questões da sua prova, vistas aí, depois que a gente estuda e que a gente aprofunda na matéria, vista como as mais simples. Mas é legal que vocês entendam, então, que esse número de linhas ou número de valorações VOF vai depender do número de proposições simples e distintas que a minha sentença tiver. E só para não deixar dúvida também nesse exemplo que a gente acabou de analisar. Vejam, quando eu coloco aqui para vocês, olha, P e QR, então não QS, você consegue entender o que eu estou colocando para você com relação a esse 16? O que quer dizer esse 16, Bruno? O 16 quer dizer o seguinte, eu conseguiria 16 maneiras diferentes de atribuir valores V ou F para essas proposições. Então eu vou te dar uma possibilidade, olha, poderia acontecer da P ser verdadeira, da Q ser verdadeira, da R ser verdadeira e da S ser verdadeira. Poderia acontecer da P ser verdadeira, da Q ser falsa, da R ser verdadeira e da S ser verdadeira. Poderia acontecer da P ser falsa, da Q ser verdadeira, da R ser verdadeira e da S ser falsa. Perfeito? E assim a gente vai, olha, até chegar lá numa 16ª combinação. O que eu te garanto é que para P, Q, R, S nesse caso, de maneira geral, para uma sentença com 4 proposições simples, não tem como você investigar todas as possibilidades e encontrar um número menor do que 16 ou um número maior do que 16. É 16 e ponto final. Esse número ele é importantíssimo, tá? Ele acaba balizando e te dando uma segurança sobre o número de testes que você vai ter que fazer para investigar o valor lógico aí, a estrutura de uma proposição, ok? Muito bem, então era basicamente isso. É um bloco até mais curtinho, mas olha, vocês não têm noção de como isso aqui é realmente importante. E só para também não deixar dúvida nenhuma. Professor, eu estou viajando aqui nesse negócio de número de linhas de uma tabela, número de linhas. É porque, pessoal, quando a gente não tiver informações sobre as proposições simples, o que a gente vai fazer na investigação completa é a construção de uma tabela mesmo, que é o que a gente vai ver na sequência aqui no curso, tá? Então, quando a gente fala sobre número de linhas, é porque a gente vai fazer mesmo uma tabela, e aí, uma tabela, por exemplo, de uma proposição que tenha 3 proposições simples, a tabela daquela proposição vai ter 8 linhas, que aí vai ser o 2 elevado a 3. Se eu tiver que, porventura, construir, o que dificilmente vai acontecer, mas se eu tivesse construir uma tabela de uma proposição que tivesse 4 proposições simples, seria uma tabela com 16 linhas, é uma tabela mesmo, ok? Reforço. O mais comum e o que a gente vai fazer, né, o papel que a gente vai prestar na hora da prova de construir tabela verdade, tabelas com 4 linhas, tabelas com 8 linhas. De maneira geral, situações de prova em que você tenha, né, que você acha que eu tenho que construir uma tabela aqui com 16 linhas, o que eu sempre falo é o seguinte, vamos analisar com calma, porque muito provavelmente tem uma saída mais simples para que você não tenha que construir uma tabela com 16 linhas. Porque, olha, aqui eu falo de maneira geral para qualquer banca. Não me lembro, honestamente, de uma situação em que você tivesse que construir uma tabela com 16 linhas. A gente pode até ficar com a sensação de que, professor, não, mas essa questão que está aqui, olha lá, ela tem 4 proposições simples, eu vou ter que construir a tabela com 16 linhas. Não, quando a gente olha com calma, a gente encontra atalho, tá bom? Então, isso aqui, esse bloco é importante e a gente vai complementar informações que nós vimos aqui com o que a gente tem na sequência do nosso curso. Conseguiu entender o que eu falei por aqui? Espero que sim, hein? Se tiver dúvida, volte, deixa eu falar novamente na sua cabeça e se tiver tudo tranquilo, eu estou te aguardando então na sequência. Deixa eu voltar para a tela para me despedir. Forte abraço, tudo de bom, até mais, valeu!